E se a Bíblia tivesse um Instagram? Quem você acha que seria mais seguido? Moisés com stories do mar se abrindo? Davi postando salmos direto do campo? Ou talvez Paulo fazendo lives direto das prisões? Eu sei que isso pode parecer brincadeira, mas a verdade é que a Bíblia está cheia de influenciadores. Sim, eles foram homens e mulheres que, mesmo sem Wi-Fi, arrastavam multidões. Eles confrontavam os reis e marcavam gerações apenas com as suas palavras. Verdade que eles não tinham toda essa tecnologia como aquelas luzes de ring light, mas a luz que ele tinha vinha do alto. Eles não ficavam postando reels, mas eles tinham grandes revelações. E eles não iam em busca de seguidores ou seguidoras para inflar o seu ego, mas faziam isso apenas por missão. Hoje, no mundo saturado de vozes, essa pergunta ainda vale a pena. Quem está influenciando você? E mais importante, você está influenciando alguém? Vamos descobrir os verdadeiros comunicadores do reino, os que com poder e com verdade usaram sua voz para mudar histórias. Se você quer um spoiler, Deus ainda está levantando vozes assim. Desde o início, Deus sempre chamou pessoas para serem a sua voz. Ele poderia falar diretamente dos céus, e às vezes até fez isso. Mas na maioria das vezes, escolheu usar gente comum, como eu e como você, para transmitir a sua mensagem. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas assim. Entre eles podemos citar Moisés. Ele foi chamado numa sarça ardente para libertar um povo e anunciar a vontade de Deus a Faraó. Também tivemos os profetas que foram levantados para corrigir e instruir, orientar, repreender nações inteiras apenas com sua palavra. No Novo Testamento, Jesus delega essas funções para os seus discípulos. Ele ordena que eles vão anunciar o reino dos céus até os confins da terra. Esse padrão continua em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, quando diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então nós vemos aqui que não se trata de ser popular, e sim de ser cheio do Espírito Santo para comunicar a verdade. A influência no reino de Deus não começa com carisma, mas sim com obediência. Não depende de seguidores, mas daquele que te enviou. Você não precisa ser famoso para ser a voz de Deus. Você precisa estar disponível. E você que pensa que não tem muito o que dizer, lembre-se, o poder está menos na eloquência e mais na unção. Deus ainda chama comunicadores, e às vezes ele começa com aquele que se acha sem palavras, desde que esteja com o coração cheio dele, de Deus. Se João Batista vivesse hoje, talvez não tivesse um perfil bonito no Instagram. Ele não usaria roupas da moda e nem filtros, mas o seu conteúdo, com certeza, continuaria sendo explosivo. João era o influenciador do deserto, sem palco, sem holofotes, mas tinha tanta unção, uma unção tão forte, que as multidões saíam das cidades para ouvi-lo, no meio do nada. Sua mensagem era muito simples, era direta, não tinha maquiagem, não tinha enrolação, era apenas clara: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não buscava curtidas, buscava conversões. Ele não promovia a si mesmo, ele preparava o caminho para Jesus. Com aparência rústica, alimentação estranha, como a Bíblia descreve, gafanhotos e mel silvestre, ainda assim, ele tinha um estilo de comunicação que confrontava a hipocrisia dos religiosos. João era um retrato poderoso de como Deus usa o improvável para impactar o cenário espiritual. Mesmo sendo primo de Jesus, ele não usou isso como vantagem. Pelo contrário, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa humildade, aliada a uma autoridade vinda do céu, fazia dele mais do que um pregador. Fazia dele um mensageiro do avivamento. João representa aquele que prepara o ambiente para o mover de Deus. Ele é o eco da palavra antes do verbo encarnado aparecer. E nos dias de hoje, ainda precisamos de vozes como a dele, ousadas, puras e cheias do Espírito. Agora vejamos outro exemplo de comunicação. Vamos falar de Paulo. Se João Batista era um radical no meio do deserto, Paulo era um estrategista urbano. Ele talvez fosse o tipo de influenciador teológico que lotaria lives, debates e conferências. Ele tinha uma mente brilhante,
e um coração incendiado pelo Espírito Santo. Paulo não apenas pregava, ele escrevia, argumentava e até contextualizava. As suas cartas eram tão impactantes que ainda hoje são lidas em todo o mundo, moldando doutrina e fé. Em termos modernos, isso seriam verdadeiros posts virais, só que com um peso eterno. Mas o seu diferencial estava na capacidade de adaptar a linguagem sem diluir a verdade. Ele dizia: fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele falava aos judeus com a lei, aos gregos com filosofia. Com os romanos, ele falava sobre cidadania, sempre com sabedoria e sempre com ousadia. Sua missão não era ser aceito, mas ser eficaz. E isso exigia estratégia, dependência do Espírito Santo e resistência à rejeição. Paulo apanhava em uma cidade e pregava na próxima. Era cancelado, preso e atacado, mas ele mesmo assim não parava. Paulo é um verdadeiro exemplo daquele que une a palavra de Deus e o poder. Era um homem cheio de dons espirituais e que orava em línguas. Ele tinha visões e ao mesmo tempo escrevia com profundidade e coerência. Ele nos mostra que comunicar o reino exige conteúdo, mas também a presença de Deus. Exige coragem para falar com clareza e fé para não recuar diante da oposição. Influência espiritual é isso: tocar mentes com sabedoria e corações com o fogo do Espírito Santo. Mas nem só de homens viveu a influência espiritual nas Escrituras. A Bíblia está repleta de mulheres que falaram, agiram e impactaram gerações, mesmo em contextos culturais que frequentemente as silenciavam. Um exemplo é Maria, a mãe de Jesus. Ela foi muito mais do que um útero escolhido. Ela foi uma adoradora, uma profetisa, e ela foi a primeira pessoa a carregar a presença encarnada de Deus. Quando ela entoou o Magnificat, ela não apenas exaltou o Senhor, ela declarou justiça social e espiritual com ousadia. Você pode ler isso em Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 55. Já Débora foi juíza, profetisa e líder militar. Priscila ensinava teologia ao lado do seu esposo, Apolo, que foi um grande pregador. Maria Madalena foi a primeira a anunciar a ressurreição. Na verdade, ela foi a primeira pessoa que pregou sobre Jesus Cristo após ele ressuscitar. No reino de Deus, a influência não é sobre homem ou mulheres, é sobre pessoas que estão dispostas, é sobre carregar a palavra e o Espírito Santo com coragem. A tradição pentecostal reconhece que o mesmo Espírito que desceu em Atos 2 caiu sobre filhos e filhas, conforme a profecia que está escrita em Joel. Hoje, como antes, Deus continua levantando mulheres cheias de graça, sabedoria e poder. Elas não estão nos bastidores, estão na linha de frente, comunicando o reino de Deus com unção e autoridade. Agora me diz uma coisa, o que você acha? Se existisse uma rede social naquela época, Elias teria seguidores ou muitos haters? Vejamos, em um tempo de apostasia generalizada, idolatria promovida pelo governo e uma frieza espiritual absurda em Israel, Deus levantou um profeta. E ele era uma verdadeira tocha viva. Ele não era diplomata, ele não buscava aprovação, ele era ousado, ele confrontava mesmo com a verdade. Seu momento mais famoso, todos conhecem, aconteceu no Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal. Com uma oração curta e fé intensa, ele clama: responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Elias não influenciava com argumentos sofisticados, mas sim com autoridade profética. O seu ministério não se tratava de artifícios ou performance. O seu ministério tinha a ver com a presença. Elias é um profeta que ora e vê, e denuncia o pecado e também intercede pelo povo. Elias representa um ministério que carrega o peso da glória e o preço do confronto. Não é à toa que ele aparece ao lado de Moisés na transfiguração de Jesus, como símbolo da lei e do fogo profético juntos. A influência espiritual que transforma não é feita só de palavras bonitas, é feita de altar restaurado, oração secreta e resposta do céu. Se queremos ser vozes que influenciam de verdade, precisamos ser como Elias, dispostos a enfrentar os falsos altares e a esperar pelo fogo. Até aqui nós vimos profetas, apóstolos e discípulos que transformaram o mundo sem tecnologia, sem palco, sem microfone. Mas agora vem a pergunta que mais importa. E você?
Você pode não ter milhares de seguidores, mas você tem vizinhos, você tem colegas, você tem família, você tem uma rede, digital ou não, que observa a sua vida, sua fé e as suas reações. A verdade é que todos estamos influenciando alguém. A questão é, com o quê? Todo crente é chamado para ser testemunha. E testemunha não é só quem fala, é quem vive, é quem ora em secreto, é quem ama no dia a dia e não se envergonha do evangelho. A sua vida pode ser a Bíblia que alguém vai ler essa semana. Você não precisa ser famoso, só precisa ser cheio do Espírito Santo. E quando isso acontece, até o que parece pequeno carrega um peso eterno. Lembre-se sempre que os verdadeiros comunicadores do reino de Deus não buscavam palco. Eles tinham um propósito. E era nisso que eles se concentravam. Todos tinham algo em comum. Eles foram levantados por Deus para impactar gerações. Eles não eram perfeitos, mas eram disponíveis. Eles não eram celebridades, mas eram a voz profética no tempo certo, no lugar certo e com a palavra certa. Hoje, em meio a tanta distração e tanto barulho, ainda há espaço para vozes que falam com verdade e vivem com integridade. O Espírito Santo continua sendo derramado, não para que sejamos famosos, mas para que sejamos fiéis. Então a pergunta final é simples e é inevitável. O que a sua vida está comunicando? Você está sendo um eco do céu? Nunca esqueça que Deus ainda está levantando comunicadores. E talvez, só talvez, Ele esteja olhando agora para você. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.